Bom, pessoal, então a ideia é fazer uma configuração de RIP nessa topologia. Então, como eu estava dizendo, as nossas redes aqui todas /30, então elas suportam aí no máximo 2 hosts por rede. Então, o que a gente tem que ter bem claro que o que eu tenho aqui são NET IDs, né? Então, eu tenho o NET ID 192.168.0.0, que não pode ser usado para nenhuma rede, né? Então, os hosts válidos vão ser 192.168.0.1 e 192.168.0.2, e 192.168.0.3 já é o broadcast, né? Então, eu tenho uma rede bem restrita, aí, bem pequena, né? Aí na 4 a mesma coisa, 4 é NET ID, 5 é host, 6 é host, e aí o 7 vai ser broadcast, próxima rede é a 8, IP9 é o primeiro válido, né? IP10 é o segundo, IP11 é broadcast, 12 é o próximo NET ID. Então isso a gente sempre tem que ter bem claro, né? O que a gente apresenta aqui como valor de rede, sempre a gente utiliza o NET ID como referência, e o NET ID não pode ser configurado em nenhum equipamento, né? Então a gente tem que ter essa ideia bem clara. O que eu vou fazer? Como toda rede aqui tem 2 IPs só, né? Aqui o 1 e o 2, aqui o 5 e 6, o 9 e o 10, o 13 e o 14. Eu vou configurar sempre o primeiro IP na esquerda, o segundo IP na direita, né? Então, vou ir configurando aí minhas interfaces conforme eu preciso, tá? Então, aqui no meu server, eu vou ali em desktop, já vou botar o IP dele como um O meu que travou? 92.168.0.1. Travou para todo mundo, pessoal? Pra mim, não. Aqui tá normal. Então, estamos de boa. Aqui tá normal. Bora lá. Então, aqui, botei o meu server, o IP, então, o primeiro IP da rede, a máscara é 252 no final, né? Então, /30. E o gateway dele vai ser 192.168.0.2. Quem é o 02? É o IP que eu vou configurar aqui na giga 0/0. Tá? Então, na giga 0/0 eu vou botar o IP 02. Então, o IP 01 vai ter como gateway o 02. E aí eu vou configurar agora aqui esse IP aqui como 02 e nesse outro lado como 5, né? Então eu tenho um lado como 2 e o outro lado como 5, o primeiro IP dessa outra rede. Então vamos lá, vamos configurar ele. Ô Maurício, eu não Vale, quero atrasar a aula aí, mas eu acabei ficando com uma dúvida. Tu vale. usou ele como o gateway ali, né? Só que não seria o 01 o gateway dessa rede? Tá. Poderia ser, tá? 192.168.0.0. Mas o que eu tomei como regra para mim não me perder nos IPs? Eu vou colocar o primeiro IP da rede no lado esquerdo e o segundo IP da rede no lado direito, tá? Então eu configurei esse servidor aqui, ó, como 01, certo? Tá, E beleza. aí o 02 vai ser o roteador. E o gateway é o roteador, né? Tá, fechou. Tá? Fechou? Valeu. Tá. Então por isso que o gateway dele é o 02. Então entrando aqui no R2, o que eu fiz? Enable, né? Configure terminal e primeira coisa, configurei o nome da máquina. Tá? Então, isso aqui é uma prática que a gente tem que ter. Sempre configurar a primeira coisa o nome da máquina. Então, já coloquei ali o meu R0, coloquei o meu hostname, né, para funcionar. Segunda coisa, sempre é configurar os IPs. Então, vou lá para a minha interface, configurar aqui meu IP como 02, né, na giga 0/0. Então, interface gigas 0/0. Eu tenho o meu IP address 192.168.0.2 com máscara 255.255.255.252. E aí, tá ali, no shutdown. E aí minha interface é para levantar, né? Então ele diz aqui que ela foi alterada para up, ficou verdinho. E aí nesse momento, eu já posso pegar aqui minha cartinha e testar o ping. E deu sucesso. Tá? Se eu quiser fazer isso na linha de comando do equipamento, eu posso. Eu estou aqui dentro da configuração de interface do meu router. Eu vou dar um exit para sair da interface. Vou dar um exit para voltar para a minha configuração administrativa ali, a minha primeira de configuração. E aqui eu posso dar um ping
contra 192.168.0.1. Ó. Então, aqui eu dei um ping contra 192.168.0.1, que é o meu servidor, né? Então, do router, eu pinguei o servidor, 192.168.0.1. E aí, aqui ele disse, né, que vai enviar 5 pacotes, né? O tempo de espera máximo dele é de 2 segundos. E essa exclamação significa que o pacote foi e o pacote voltou, que teve resposta. Então, sempre que eu tenho exclamação é que deu certo. Quando eu tenho só um ponto, aí é porque deu errado. Então, ele conseguiu as 5 respostas. E logo embaixo ele disse que teve um sucesso de 100%. Então, ele mandou 5 e recebeu 5 de volta, o ping está funcionando. Isso do router para o PC, né? Para o server ali. Então, só lembrando que, para mim poder fazer o ping, eu tenho que estar na configuração administrativa ali, não posso estar na configuração global. Tá? Então, senão o ping não funciona. Então, dei o ping ali na minha configuração administrativa, meu ping funcionou. Se eu quisesse pingar aqui do server, eu poderia vir aqui no server, eu tenho prompt de comando, e aqui eu poderia dizer, né, ping 192.168.0.2, e tem que funcionar, né? Então, ó, ele está pingando o 2, então, do server, ele está pingando o router, 02, então ele mandou o primeiro ping, voltou, segundo ping, terceiro ping, quarto ping. Então, ó, de 4 enviados, 4 recebidos, perda de 0%, né? Perda de 0. Então, está muito boa a minha conexão, eu estou conseguindo pingar. Pessoal, esse teste de ping, eu sempre tenho que fazer quando eu configuro um enlace. Tá? Então, configurei a conexão entre uma máquina e outra, tenho que testar com ping. Enquanto não funcionar essa conexão, não adianta eu passar adiante. Não adianta eu ir para a próxima configuração. Eu tenho que testar sempre cada enlace de rede, cada ponto a ponto. Tá? Senão eu tenho problemas. E agora eu vou começar a configurar o IP aqui nesse outro lado. Tá? Então, vou vir aqui no R0 ainda. Configure terminal. Aqui dentro agora eu vou configurar minha interface giga 0/1, o outro lado, né? E aí, alguém arrisca dizer qual é o IP? 5. 5, beleza. 192.168.0.5. A máscara 255.255.255.252, né? No shutdown. E agora, mesmo eu dando no shutdown, vocês podem ver que ela não ficou up, né? Por quê? Porque o outro lado está desativado. Então, ela só vai ativar quando eu ativar o outro lado. Então, eu vou para lá, né? Vou configurar lá. Router 1, R1. Então, aqui eu vou dizer não, no. Enable, configure terminal, hostname, hostname R1, definir o nome para ele. Agora eu tenho que configurar ali a minha giga 0/0, né? Então, interface giga 0/0, IP address, aí, nesse caso, é o segundo IP da rede, né? Então, vou botar ali o segundo IP que vai se comunicar com a giga 01. Então, segundo IP vai ser 192.168.0.5 já foi, esse aqui vai ser o 6, 255.255.255.252. No shutdown. E aí agora levantou as interfaces, ó. Levantou as interfaces. Tá? Vou dar um exit aqui. E vou dar outro exit. E já vou testar o ping com a interface de baixo, né? Então, ping 192.168.0.5, que é o router 0. Vou pingar aqui ó, do 1 para o 0. Dá o Enter. E é para funcionar. Ó. Então, vocês podem ver que agora, como é a primeira vez que eu pingo, primeira conexão entre eles, ele perdeu o primeiro ping. O primeiro ping ficou bolinha. Ou seja, deu errado. E aí, os outros 4 ele conseguiu fazer funcionar. Então, aqui ele já me diz, ó, sucesso foi de 80%, de 4 eu recebi 5. Né? Então, eu tive problema no primeiro ping, porque era a primeira vez. Se eu executar de novo o comando, né, o ping 192.168.0.5, e aí ele deu 100% aí de funcionalidade. Tá? Geralmente se perde o primeiro mesmo, é normal.
Então, funcionou. Agora eu tenho que configurar minha outra interface. A interface que vai falar com o próximo router aqui. Então, lá vai eu. Configure terminal. Interface giga 0/1. 0/1. IP address, agora na outra rede, né? Agora vai o primeiro IP da outra rede. 192.168.0.9. 255.255.255.252. No shutdown. Ela não vai ativar agora, né? Vou dar um este aqui. E vamos para o próximo roteador. Vamos chegar aqui no próximo roteador. Não tem nada. Esse aqui deve estar com os dois IPs configurados, o 6 e o 9. Vamos lá. Esse cara. Então, no enable conft hostname, hostname R2 interface giga 0 barra, agora aqui, ó, vou configurar esse cara aqui, 0/0. E aí, pedras o quê? Pedras, bora lá, quem tenta? Alguém tenta? Voltou. Agora voltou. Voltou também. Voltou? Alguém vai tentar? Sim. E aí? 192.168 que? 10? 10. Bora lá. Isso aí. 255, 255, 255, 252. No shutdown e agora é para levantar a interface, ó. Brilhou a interface. Tá? Então vou dar exit, vamos testar. Ping 192.168.0.9, né? A outra ponta. Se essa aqui está com IP 10, esse cara está com 10, eu vou pingar 9 aqui do outro lado. Ó. De novo, ó, perdeu a primeira e conseguiu as outras 4. Então, funcionou o link, perdeu o primeiro que era o ARP. Se eu repetir o comando, eu consigo todas elas. Então, aí fica tranquilo. O que falta agora? Aqui, ó, o outro lado. Tem que configurar a interface do outro lado. Então vamos lá. Configure terminal. Interface giga. Interface giga 0/1. IP address. E aí? 192.168.0. 13? 13. Perfeito. 255, 255, 255, 252. No shutdown. E aí agora ele levantou direto porque ele está conectado no PC. Né? Então está diretamente conectado no PC. Mas o PC não tem IP ainda. Então vou configurar o IP do PC. Meu PC então vai ser 192.168.0.14. Ele é 252. É 14? É, né? 192.168.0.13 é o gateway, né? 13 era o IP aqui da Giga 01. Então, vou testar. Vou vir aqui no prompt e vou pingar. Ping 192.168.0.13. Opa. Aqui, ó. Então, tentei pingar o 13, ó. Eu sou o 14 aqui. Tentei pingar o 13 aqui na outra ponta. E foi, ó. Então, consegui pingar. Ou seja, o que eu garanti agora? Eu garanti que todos esses intervalos aqui estão funcionando. Tá? Então, eu fui configurando e garantindo isso. Isso é muito importante, pessoal, na hora de fazer uma atividade. Então, garantir todos os links aqui entre os equipamentos. Tá? E agora eu vou para a minha configuração do RIP. Né? Então, agora eu vou configurar o RIP propriamente dito. Então, olha só. Cliquei no equipamento. Então, eu estou configurando esse R0 aqui. E aí eu entro na configuração global, né? Estou aqui na configuração do config.
E aí, como é que eu faço para configurar o RIP? Então, como é que fica isso? Então, eu vou colocar lá, né? Router, RIP. Vou entrar na configuração do RIP. Eu sei que ele é um version 2. Então, eu tenho que dizer que ele é versão 2 porque minha máscara não é cheia, não é 24, 16 ou 8. Então, eu tenho que dizer que é uma máscara quebrada. Entrei no version 2 e aí vou anunciar minhas redes. Então, network 192.168 e aqui eu sempre vou pôr o valor de NetID, não vou pôr o meu IP. Então, tenho que pôr obrigatoriamente o valor de NetID da rede, que nesse caso é a 0.0 e a 0.4. Então, ó, a 0.0 que está aqui e a 0.4 que está aqui do outro lado, certo? Sempre valor de NetID. Então, esse aqui está pronto, vou dar um exit. Está pronto esse RIP. Vou configurar o segundo RIP aqui. Então, no meu segundo RIP, meu equipamento R1, router RIP, version 2, network, 192.168.0. Ó, eu estou aqui no R1, é o 04 e o 08. Então, 04 e o 08. Anunciei minhas duas redes, então anunciei para cá e anunciei para lá, certo? 4 e a 8. Vou fechar. Vamos lá. Terceiro roteador, terceiro router. Aí eu tenho aqui, ó, de novo, router, RIP. Não precisa salvar ali, Maurício, aquele end, right? É assim, se eu salvar, eu não perco as configurações. Se por algum motivo meu equipamento se reiniciar, aí eu perco tudo. Tá? Estou por conta e risco. O ideal era salvar, sim. Tá? O ideal é salvar. Mas eu vou esperar funcionar, depois que funcionar eu salvo. Vou arriscar. Tá bom? Mas é importante Certo. salvar, sim. Uhum. Então, ó, dei o router RIP, habilitei a versão 2, vou dar meu network. De novo, minhas interfaces, né? 192.168.0. Então, as duas redes que estão na minha volta, que são a 8 e a 12. Anunciei elas. E, a princípio, agora, deve estar funcionando meu RIP e ele já deve estar se comunicando, né? O RIP não gera nenhum tipo de alerta, de aviso para mim se as redes já estão totalmente compartilhadas, se ele já aprendeu tudo, né? O SPF faz isso para mim já, então ele se torna de certa forma mais fácil, porque quando ele completa o roteamento dinâmico, ele me avisa, né? Nesse caso aqui eu não tenho esse tipo de aviso, mas eu posso, né, sair da configuração global e dar um show IP route, né? Que é o que me mostra os roteamentos, então show IP route. E aí aqui ele vai mostrar, ó, eu estou aqui no R2. Então no R2 eu já sei que ele aprendeu, ó, 2 rotas por RIP. E as rotas que ele aprendeu é para a rede 0.0/30 e 0.4/30. Só pelo fato de ele ser RIP e ter aprendido o /30, já mostra que ele está com a versão 2 ativa, né? A versão 1 não dá suporte a esse tipo de máscara. E aí agora vem aquele teste final, né? Que é o ping de uma ponta até a outra, né? E aí deu sucesso ali. Então, meu roteamento RIP está funcionando. Tá? Então, nesse caso aqui, eu já tenho ele totalmente funcional. Né? Então, isso é a parte facinha, a parte tranquila. Então, vocês podem ver aqui, defini meus IPs, configurei, tem que botar nome nas máquinas, né, o hostname, configurei os gateways, né, dos meus equipamentos. O gateway dos equipamentos sempre é o IP do roteador ali diretamente conectado, né? E o RIP eu tenho que só anunciar as redes ali e colocar o version 2, né, versão 2, caso seja uma máscara quebrada, tá? Se for uma rede mista, que eu tenho máscaras cheias e máscaras quebradas, em qualquer um dos pontos dela, eu tenho que usar a versão 2 para todo mundo. Tá? Eu não posso usar a versão 1 num equipamento e versão 2 no outro.
que aí eu vou ter problemas. Tá? O RIP vai enfrentar vários problemas quanto a isso. Então, ou tudo é versão 2, ou tudo é versão 1. E aí vem o tal do SSH, né? Que o SSH aí é o que me permite acessar os equipamentos remotamente, fazer configurações remotas, fazer tudo bonitinho de longe. Né? Então, como é que se configura o SSH? Aí vem a loucura. Então, esse meu equipamento aqui, então, é o router 0, o carinha aqui da ponta. Eu já vi, né, que ele tem 2 IPs, ele tem o IP 1, não, o IP 2, deixa eu lembrar aqui. Ele tem o IP 5 e tem o IP 2, o IP 2. Tá, então, o 2 e o 5. Ele já tem nome, ele é o R0. Então, para que o SSH funcione, tá, aqui, para que o SSH funcione, eu tenho que botar um nome no equipamento. Tem que ter nome no equipamento. Eu tenho que ter um usuário, que é quem vai acessar esse equipamento remotamente. Além de nome do equipamento, eu tenho que ter uma senha de acesso. Tá? Tenho que ter senha de acesso ao equipamento. Tá? Senha de acesso administrativo. Tem que ter um usuário, tem que ter um domínio e tem que ter uma criptografia. Né? Então, são itens os quais eu tenho que ter para ter SSH. Então, o que eu já tenho? Eu tenho o nome do equipamento, só. Não botei senha de acesso, não botei usuário, não tenho ainda um domínio e não tenho criptografia. Então, tudo isso eu tenho que fazer. E ativar, claro, o SSH. Né? Então, dentro do meu equipamento aqui, eu vou fazer esses itens. Então, o nome eu já fiz, já tenho o hostname. Então, fazer uma senha de acesso administrativa, que é o meu enable, secret, e aí uma senha. Eu vou colocar Senai a senha. Né? Então, lembram do enable secret? Vai habilitar, né? Vai habilitar uma senha criptografada para acesso administrativo. Então, vou dar ali o meu Senai, vou dar Enter. Só para vocês verem o que eu fiz, né? Então, vou dar o exit aqui, vou dar o exit de novo, vou sair fora. E aí, quando eu der o enable, ele me pede aquela senha lá. Ó. É essa senha que eu criei. Tá? Então, quando eu tentar entrar na configuração dele, vai me pedir senha. Se eu não colocar essa senha, o SSH não funciona. Tá? Eu tenho que ter uma senha de acesso administrativo. Então, configure terminal, vamos seguir. Coloquei a senha de acesso administrativo, tenho que criar um usuário. Então, eu vou lá, username, o nome do usuário que eu quero, nesse caso eu vou botar ali admin1. Secret, a senha dele, eu vou botar como Senai, então admin1, Senai. Eu tenho um cara chamado privilege. Ih, não está aceitando. Eu acho que tem que ser antes do secret. Privilege 15, secret Senai. O que é esse privilégio? Privilégio é o nível de privilégios que ele vai ter na hora de administrar o equipamento. 15 é o máximo, ele consegue fazer todos os tipos de administrações possíveis. Pessoal, esses números podem variar de 0 até 15. Cada número tem um nível de funções, né, de configurações que o usuário pode fazer. Isso aí teria que pegar uma tabela lá no site da Cisco para conseguir ver direitinho cada uma delas. Tá? Normalmente o cara vai lá e cria direto um administrador e um outro lá nível tipo 1, 0 ou 1, que é o cara que vai conseguir só dar um show IP ou show route ali, né? Só para conseguir ver as configurações mais básicas. Tá? Mas a gente vai criar aqui o usuário administrador. Então, username, admin1, privilégio 15, secret Senai. Então, secret vai criar uma senha criptografada e essa senha vai ser Senai. Então, criei ali, criei meu usuário. Então, criei o nome do equipamento, já fiz, a senha administrativa já fiz, o usuário admin já fiz, domínio. Então, domain name, IP, né? IP domain name, eu pedi ali para ser senai.com. Então, ó, IP domain name, senai.com. Vou dar Enter, tem um nome de domínio, eu tenho que ter um nome de domínio na minha rede, ali no meu equipamento, para poder criar o certificado.
Na verdade, esse nome de domínio é só para criar certificado. E aí eu vou criar meu certificado, que é o Crypto Key Generate RSA. Então, quando eu dou o Crypto Key Generate RSA, dou Enter, ele me pede quantos bits eu quero para o arquivo de criptografia. Ele pode ser 512, mas eu posso também definir valores até 1024. Sempre 2 na N, né? Sempre múltiplos de 2. Então, 512, 1024, 2048, então sempre vai fechadinho. Então aqui eu pedi que fosse 1024, né? Solicitei aqui em cima, 1024. Vou dar o Enter. Então agora ele criou meu certificado, eu tenho um certificado agora para fazer o meu SSH. Tá? Então são passos bem específicos que eu tenho que seguir, senão meu SSH não funciona. E aí, por final, vou dar um line VTY de 0 a 15. 0 a 15 são todas as linhas de acesso que eu tenho ao meu equipamento. Vou botar um login, login local, né? Que o login local, na verdade, ele está pedindo então para usar aquele usuário lá que eu criei anteriormente. E transporte input SSH. Aqui eu estou definindo qual é o meu protocolo de acesso remoto, meu protocolo de configuração remota, que por padrão ele vem com Telnet, que é um protocolo que não aceita criptografia e é bem menos seguro. Então, meu transporte input SSH aqui cria o meu cadastra, né, no caso, qual o protocolo que eu quero para acesso remoto. Vou dar o Enter aqui, vou dar o Exit, e a princípio está pronto o meu SSH. Como é que eu faço para testar? Acesso ele por SSH, né? Então, de onde eu vou fazer isso? Como eu configurei o R0, eu vou tentar aqui do meu server, o carinha que está aqui na ponta. Então, vou entrar nele, vou vir aqui em prompt de comando, e aí vou colocar SSH -L. O que é o -L? -L é que eu vou dizer o nome do usuário que eu quero que logue. Então, eu quero o admin 1 na máquina 192.168.0.2, que é aquele equipamento ali. Ó, primeira coisa que ele faz, ele me pede a senha do usuário, né? E aí eu entro no equipamento. Ó. Então, a partir de agora, eu não estou mais no console do servidor. A partir de agora, eu estou no console do R0. Tá? Então, eu estou ali em R0. E aí, se eu tentar aqui dar um configure terminal, eu vou conseguir. Ó. Aí eu já estou dentro dele. Certo? Então, eu já entrei ali no Enable e já estou aqui podendo configurar o meu R0. Beleza? Tranquilão? Qual é a barbada agora? A barbada é que eu vou pegar essas configurações que eu fiz e vou colocar num arquivinho de texto para criar um... Opa, deixa eu achar aqui. Opa. Para criar um scriptzinho de configuração. Ah, agora vai ficar fácil. Ó. Então, vou pegar tudo que eu fiz aqui. Vamos ver tudo que deu certinho. Tal. Fale. Para configurar os roteadores agora. Para configurar os outros roteadores. Né? Então, aqui, ó, vou pegar aqui as configurações. Copy. Tem que ser tudo por copy, né? Então, usuário. Aí, depois eu definir o nome. Aí, depois do nome, aqui, né, de domínio, eu criei a minha criptografia. Opa, aí que não funciona Ctrl C. Eu criei a minha criptografia. Nessa criptografia eu disse que eu queria 1024. E depois eu dei um line VTY de 0 a 15. Aí eu disse login local. E o transporte input SSH. Transporte input SSH. E aí eu tenho que sair aqui do meu
da minha configuração, né? Tem que dar um este ali para sair da configuração. Então, ó, defino o usuário com a senha. Ah, faltou o service que eu dei. Não tá aqui. A senha local. Ué, cadê? Eu criei a senha local. Tu saiu e saiu para poder ver, para nós poder ver que entrou a senha. Pois é, mas não tô achando agora. Aqui, ó. Não. É, mas é Enable Secret. Vou colocar aqui antes do usuário aqui. Enable Secret Senai. Então, ó. Vou criar a senha de acesso. Vou criar o usuário. Vou criar o domínio. Vou criar a minha criptografia. E vou configurar o meu SSH. Então, eu vou copiar isso aqui. E vou ir para o meu R1. Vamos ver se vai funcionar o meu scriptzinho. Se não tem nada, opa, se não tem nada escrito errado nele. Então, enable, configure terminal, e aí vou colar ele. Agora nós vamos ver se deu certo. Ó, configure terminal, enable secret, funcionou. Username, funcionou. IP domainsenai.com funcionou. Dei o crypto OK. Ele me pediu 1024, ele aceitou, gerou o certificado, entrei no line VTY, login local, transporte por SSH, e aí parou no este, funcionou. Tá? Então já configurei o SSH no segundo equipamento, nesse cara aqui, ó, no R1. O que eu vou fazer? Testar, né? Vou vir aqui no meu server. Olha só, eu estou dentro do R0, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. Eu estou dentro do R0, vou dar um exit aqui. Vou dar um exit de novo. Vou voltar para o meu servidor. Ó, e agora, SH-L1. E agora, qual é o IP desse R1? Eu posso usar o IP 9, será? Que é o IP da outra ponta? Ó, eu estou aqui, ó. Eu quero acessar o R1. Quais IPs o R1 tem? Se eu olhar aqui, o meu R1 tem o IP6, que é o que fala com essa rede aqui, e ele tem o IP9. Qual IP eu posso usar para acessar ele por SSH? E agora? Eu posso usar o 9 ou eu tenho que usar o 6? E agora? O 6, né? O 6 é o mais próximo, tá? O 6 é mais, digamos que mais rápido, tá? O 6. Mas se eu colocar o 9 aqui, funciona também. Ele acessa. Porque é o IP do equipamento, né? Também acessa. Acessa. Só que ele bate no R1, roteia para outra interface e depois acessa. Então ele consome um roteamento a mais. Mas funciona. Ó, estou dentro do equipamento R1 agora e posso fazer a configuração que eu quiser aqui dentro. Ó, entrei no R1 e posso começar a configurar tudo que eu quiser remotamente, né? Porque essa tela, esse console aqui, está aqui no meu server, aqui no meu PC. Seria o cara que está lá no DG, o cara que está lá na central, configurando o equipamento que está no campo. Que está lá no site, que está lá em qualquer lugar. Tá? Então ele consegue remotamente, sabendo o usuário, claro, né? Sabendo o usuário que foi configurado ali, ele consegue acessar qualquer equipamento da rede, né? Qualquer equipamento da estrutura dele. Pense no poder disso, né? Coisa boa. Tu está lá na central, consegue acessar uma antena, um router lá, uma anteninha que está numa torre de 50 metros de altura lá e tu está acessando ele de boa, sentadinho no ar-condicionado. Né? Então é outro nível. Tá? Isso aí tem que ter. Todo equipamento hoje tem acesso remoto. Tá? Não é assim, talvez seria legal. Não, não. Todos têm. Tá? Então tem que conseguir acessar remotamente. Então vou dar o este ali. E aí vamos lá para o nosso terceiro carinha, né? Que está aqui. Que a mesma coisa vai acontecer nele, né? Enable, configure terminal. Vamos colar ali o nosso scriptzinho. Só confirmar. Habilitou a senha, criou o usuário, fez o domínio, criptografia, né? Certificado de criptografia, com 1024, ok. Entrou no linha VTY, configurou o login local, SSH, saiu. Então, para ver se funcionou, de novo, vou vir no meu server,
e agora eu vou botar um dos IPs daquele cara lá, né? Ô, Maurício, Fale. e é padrão, tipo, ali o domínio que tu botou senai.com e a senha, é um padrão que todos os roteadores vão ter que ter, ou alguém pode configurar a senha ou o domínio de um outro nome ou uma outra senha? Não, cada empresa pode criar a sua. Cada equipamento pode ter o seu também. Isso aí não. Eu sempre crio o senai.com porque é mais fácil de lembrar, né? Mas o certificado de criptografia poderia ter um nome diferente para cada equipamento, tá? Isso aí não faz a menor diferença na questão da configuração do SH, tá? É só para criar um certificado eu preciso ter um nome de domínio. Então, se eu botar ali mauricio.com, depois no outro tamires.com, depois no outro chãozinho.com, tanto faz, tá? É só porque tem que ter um nome de domínio. Então, é só uma ativação, digamos assim, de uma configuração dentro do roteador que vai influenciar. A senha e o nome não influenciam em nada. Né, é na hora de criar o certificado, porque para criar o certificado ele precisa de um nome de domínio. Qualquer nome. Ele não vai usar para nada, a não ser para criar a chave de criptografia. Tá? Então ele precisa dessa chave, que pode ser qualquer coisa. Tá? Tá bom. Já a senha, claro, a senha é por segurança, né? Então é uma senha que tu vai ter para acesso de equipamento, e aí tu só vai divulgar para os administradores da rede, né? Não pode ficar passando ela para todo mundo. E aí tem que ter esse cuidado. Vocês vão ver mais à frente no curso como é que se faz para criar usuários centralizados. Tipo assim, eu crio os usuários aqui no meu servidor, e aí eu posso usar, por exemplo, eu sou o Maurício, né? Vou criar o usuário Maurício aqui no servidor, e eu posso logar em todos os equipamentos com o usuário Maurício. Então, eu não preciso cadastrar em cada equipamento os usuários. Vocês viram que eu criei o admin 1 no primeiro equipamento, criei o admin 1 no segundo equipamento, criei o admin 2 no terceiro equipamento. Então, eu criei usuários locais em cada equipamento. Eu posso utilizar recursos em que eu crio o usuário Maurício aqui no servidor, e esse usuário vai poder logar em todos os equipamentos. Por que isso seria mais fácil? Porque pense assim, eu tenho um provedor de telecom, tenho 2.000 equipamentos. E aí eu tenho o usuário Maurício, né? Crio ele, boto a senha e crio local em todos os equipamentos. 2.000 equipamentos, eu vou um a um e coloco lá o usuário Maurício. E aí passa um ano, não gostei mais do trabalho do senhor Maurício e demito ele. E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir em equipamento por equipamento para trocar a senha, né, desse usuário ou excluir esse usuário. Então é um problemão quando eu tenho essa coisa de usuário local configurado nos equipamentos. Então normalmente eu centralizo esses usuários todos num servidor, normalmente, não sei se vocês já ouviram falar, mas um servidor Radius, um servidor Takacs. E aí esse servidor Radius ou Takacs vai ter todos os usuários cadastrados nele. E os equipamentos, na hora de fazer login, buscam esse usuário nesse servidor de centralização de usuários, né, no SH, no Takacs ou no Radius. Tá? Então, isso é uma prática mais comum, né, um pouco mais avançada, mas mais comum. Porque facilita nessa hora de administrar os usuários, né, claro. Então, seria bem mais difícil. E até aí, pessoal, dúvidas? Façam perguntas. Santa paz. No caso, Maurício, para todos ali se conversarem, tem que fazer esse protocolo SSH em todos eles, né? Eu fiz o SSH é para te acessar eles remotamente, né? Então, Todos os roteadores ali, desde o servidor, no caso. em cada equipamento eu tenho que ter o SSH configurado para mim poder acessar eles remotamente. Eu testei do servidor até os equipamentos, né? Acessei eles através do servidor. Não sei se eu acessei o último aqui, deixa eu ver. O último ali... O R1, eu acho. O R2 eu não acessei, ó. Vou botar o IP, deixa eu ver... 10 nele. 10, o IP 10. Ó, O único que não se faz é no PC, então. Ou faz também. Não, no PC não dá. PC não. É assim, ó, cara.
que eu vou te dizer? Se fosse um Linux, daria para pôr um SSH. Tá? O Windows também dá suporte a SSH, tá? a terminal. Tá? Só que não é em PC, como eu posso dizer, usuário final, não é comum ter um SSH. Tá? A gente vai ter SSH mais em PCs servidores, tipo, o servidor de alguma coisa, que aí vale a pena eu acessar ele via console. Né? O SSH é mais um acesso via console. Claro que eu consigo fazer de tudo com SSH, né? Consigo trocar arquivos, consigo fazer transferência de arquivos, consigo tudo. Tipo os do governo, assim, coisa governamental, por exemplo. Qualquer tipo de servidor. Servidor web, por exemplo, hospedagem de site, servidor de e-mail. Tudo isso normalmente tem acesso a SSH, que é para poder administrar eles remotamente. Então, grande parte dos servidores tem. O Packet Tracer não nos traz esse suporte, porque a gente não tem muito o que configurar nessas máquinas, né, aqui no simulador. Mas na vida real, todo equipamento robusto, todo equipamento que é um servidor, ele vai ter acesso a SSH, né, para poder ser configurado remotamente. Que aí cai no mesmo princípio dos equipamentos, né, de roteador de switches. Pense assim, eu tenho um servidor lá em São Paulo, né, trabalho aqui no Rio Grande do Sul e tenho que acessar ele para configurar. Não, parei que eu vou ali no aeroporto pegar um avião e ir até São Paulo para colocar 2 linhas de comando lá no servidor. Não tem porquê, né? Então eu acesso ele remotamente e faço as configurações, que normalmente são por SSH, são por linha de comando. Não sei se eu respondi. Sim? Sim, sim, respondeu. Aham. Perguntas, pessoal? Tranquilo?